Com a audição, comunicamos, convivemos e desenvolvemos memórias. Convido todos vocês a cuidar da audição e a incluir com amor aqueles que, sem escutar, desenvolvem novas formas de comunicação. Minha grande homenagem a eles e a todos os profissionais que se dedicam a reabilitar a audição. Por que a audição é importante para mim? Por muitos motivos e por causa da voz. Sim, pois o que seria da voz se não houvesse a audição? A voz comunica, a orelha ouve e o cérebro escuta. E assim, as vozes ganham significados e provocam emoções. Quando ocorrem falhas na audição ou no processamento auditivo, o desafio de aprender e de compreender o mundo pode se transformar em uma conquista muito mais difícil. A comunicação pode falhar e o coração pode não acessar os mínimos segredos escondidos nos sons. Graças à audição, a vida tem trilha sonora. Olá, meu nome é Silvia Pinho e trabalho essencialmente com a voz. Tanto com a voz doente, como com a voz saudável. Trabalho com atores, com cantores, com professores, profissionais da voz em geral. E qual é a importância da audição para a voz? A audição é tudo. A audição modera a nossa voz, ela modula a nossa voz. Então, quando eu escuto, eu me escuto e eu faço algum som inadequado, por exemplo, se eu falar desse jeito, essa voz é muito estridente, a minha audição vai identificar isso e vai corrigir. Se a minha fala é monótona, eu não tenho muita melodia, eu vou identificar isso e vou começar a produzir a melodia. Se eu desafino na hora que eu canto, é a minha audição que vai corrigir. Então, a audição é essencial. O bebezinho, quando nasce, ele começa a balbuciar até os 6 meses. O bebê surdo e o bebê ouvinte balbuciam igual. Porém, depois dos 6 meses, quando o bebê surdo, privado da sua audição, prossegue a sua emissão, ele não tem melodia. Então, você vai ver que o bebê surdo, ele balbucia depois dos 6 meses. Os sons que ele produz são deficientes no que diz respeito à melodia, em relação ao bebê ouvinte. Um ator, por exemplo, quando ele vai utilizar a sua voz, ele precisa ter nuances. Essas nuances de voz, de melodia, de padrão de voz, elas vão dar o sentimento. Então, por exemplo, eu posso dizer, eu falei para você não fazer isso. Eu posso falar, falei para você não fazer isso. Eu posso falar, eu falei para você não fazer isso. Então, dependendo da nuance de voz que eu dou, eu vou dar sentimentos diferentes. Quem controla isso é a audição. Sem a audição eu não consigo moderar tudo isso. Então, pessoal, a audição é tudo para a voz. Parabéns pelo Dia Mundial da Audição. A voz dita o tom da nossa alma. Por meio da voz a gente consegue ter afeto, a gente consegue gritar avisando que tem um perigo, a gente cria conexão humana, expressa a emoção, eu falo com o outro, demonstro quem eu sou e eu recebo isso do outro também. E a audição é tão importante para mim, porque se não fosse pela audição, essas maravilhas das nuances vocais e das possibilidades de usar esse rico instrumento não seriam percebidas na sua grandeza. Voz e audição, uma combinação de expressão riquíssima do ser humano.